Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma atividade? Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma atividade de arte. Você vai me dizer assim: Laís, nosso livro ficou no colégio. Não tem necessidade de ter o livro com vocês, ok? Estou mandando aqui o arquivo com um círculo cromático ou disco de Newton, como preferir. Eu quero que vocês preencham esse círculo ou numa cartolina ou num papel sulfite, não tem problema. Mas eu quero que vocês pintem com as cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Cores observadas no arco-íris, que é formado quando a luz do sol atravessa as gotas de água que ficam soltas no ar logo depois da chuva. A luz do sol, turminha, ela é branca, mas é formada pela mistura de outras cores. Quando essa luz atravessa as gotas de água, as cores que formam a luz são separadas e daí surgem as cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Eu quero que você preencha esse disco e me entregue quando retornarmos, ok? Nessa atividade de hoje, eu quero que você faça a experiência do seguinte: depois de pronto e colorido, eu quero que você fure bem esse meio do disco com um lápis e procure girar esse lápis com a palma da sua mão bem forte. O que será que vai acontecer com as cores desse círculo? Se você puder, anote numa folha e você me entregará no retorno às aulas. Para complementar, eu quero que você assista um vídeo do canal Manual do Mundo. Vocês já conhecem? É um canal muito famoso. E girar isso aqui em alta rotação, sem usar motor. Então eu vou reforçar aqueles furinhos. Claro, gente, vocês não vão precisar fazer dessa maneira tão sofisticada, mas acho esse vídeo muito, muito interessante. Vale a pena assisti-lo. O link está lá na nossa atividade. Aqui, ó, tá? Na atividade que eu vou mandar para vocês como orientação. Ok? Então, agora, você vai pegar o seu livro de geografia. Vamos lá? Pegou? Lá vamos nós. Daquele mesmo caminho, recursos digitais. Só vou retomar aqui uma coisa, pessoal. A arte, se vocês quiserem dar uma olhada, ó, está aqui, 2020, anual, quarto ano. Eu acredito que aqui, para vocês, vai ter o livro do aluno, para quem quiser dar uma olhadinha, ok? Sem problema nenhuma. Então, vamos lá em geografia. Geografia, quarto ano, primeiro bimestre, página 218. Aqui, pessoal, a gente já tinha visto nas aulas anteriores as diversas divisões do Brasil. Vou só
voltar um pouquinho umas páginas para retomar. A gente viu que o Brasil ele é dividido em estados, tá? O Brasil é dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Depois, a gente viu que ele também é dividido por 3 regiões geoeconômicas com características muito parecidas. E aqui eu tenho uma atividade sobre as divisões regionais do Brasil. Aqui o livro apresenta, pessoal, como era a divisão do Brasil em 1940, 1960 e atualmente. O que eu quero que você faça? Eu quero que você grife 1940, em 1960 e atualmente. É bastante importante você ter essas informações, porque na hora de resolver as atividades elas vão ficar fáceis de localizar. Então, em 1940, o Brasil foi dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro, Oeste e Sul. Então, você vai observar isso no mapa 1. Mais tarde, em 1960, essas regiões já tinham sido modificadas. O nome de 2 delas mudou e todas passaram a abranger uma área diferente. Então, você vai observar isso com muita calma e tranquilidade na foto 2. Atualmente, a região oeste não existe mais e a região nordeste foi estendida até a Bahia e criada a região sudeste. Quero que você observe este mapa aqui. Aí, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre as atividades. Eu quero saber do que se trata o texto, né? Aqui, como o título já diz, o texto trata das diferentes divisões regionais do Brasil ao longo do tempo, ok? Que expressões indica a passagem do tempo? Aquelas que a gente grifou. As expressões são em 1940, mais tarde em 1960 e atualmente. Aí eu quero que vocês observem esses 3 mapas. Tem uma sequência, como era a região Nordeste em 1940, como era a região Nordeste em 1960 e como era a região Nordeste atualmente. Então eu quero que você me escreva aqui o que essa sequência de mapas está mostrando, ok? Tá vendo? Ó, a região Nordeste ela foi se ampliando ao longo do tempo. Aqui também é bem fácil. Complete o quadro com a sigla dos estados que formavam a região Nordeste em cada período. Em 1940, quais estados pertenciam à região Nordeste? Em 1960, quais as siglas dos estados que pertenciam à região Nordeste? E atualmente, quais são as siglas dos estados que pertencem à região Nordeste atualmente? Então é isso, pessoal. A letra C, conversaremos sobre ela quando retornarmos, ok? Pessoal, como a gente já está um pouquinho adiantado em geografia, eu quero pedir para que vocês também façam as páginas 220 até a 223. Vou explicar. O Brasil localiza-se em qual continente? Vocês já sabem. Quais são os outros continentes do planeta? Estudamos também, você pode consultar o seu livro. Os continentes onde o Brasil está localizado é dividido em 3 partes. Quais são? Caiu na prova, pessoal. Eu quero saber em qual dessas partes o Brasil se localiza. Lembra aqui, pessoal? Esse continente ele é dividido em 3 partes. Em qual dessas partes o Brasil se localiza? O Brasil se localiza em quais hemisférios? Você pode retomar os seus estudos no livro. Lembra? Linha do Equador divide as terras em lado norte e lado sul. Meridiano de Greenwich divide as terras em lado leste e oeste. O Brasil se localiza em quais hemisférios?
em relação à linha do Equador e em relação ao meridiano de Greenwich. O gráfico agora, bem fácil. O que esse gráfico mostra? Você pode observar o título dele. Como que você sabe onde está essa informação? Ó, no título, lembra? Agora aqui, você vai observar o gráfico, as barras do gráfico, e vai escrever qual é o continente de maior extensão territorial. Basta observar para poder responder. E o de menor extensão? Então, você vai escrever assim, ó, o continente de maior extensão é, o continente de menor extensão é, ok. Aqui, pessoal, essa atividade é para você fazer no caderno, ok? Você vai pegar seu caderninho, fazer um encerramento, coloca lá Colégio Supérios e a data de hoje, pule uma linha e escreva assim, atividades, página 221, exercício 5A. Quais são as cidades localizadas no hemisfério norte e no hemisfério sul? Então, você vai observar a cidade e o país e pode fazer essa anotação no seu caderno. Aí a letra B, em que continente se localiza cada cidade que aparece no mapa? Então, você vai colocar a cidade de Quebec, no Canadá, se localiza no continente. A cidade de Brasília, em qual continente se localiza? Montevidéu, no Uruguai, em qual continente se localiza? E assim com as outras cidades e países, quais são os continentes que se localizam, ok? A questão número 6, a gente vai pular, a gente vai resolver quando retornarmos, ok? Vamos seguir? Então vamos lá, pessoal. Lá no início da colonização, de que modo que Portugal dividiu as terras brasileiras? Lembra, gente? Caiu na prova. Aquela divisão de terras, né? Que foram divididas. O lado português foi dividido em faixas. Como que eram chamadas essas faixas? E atualmente, como o território do Brasil está dividido? Acabei de dizer quantos estados e o Distrito Federal. Você pode retomar no seu livro lá atrás. Questão 9. Complete o quadro com o nome dos estados brasileiros que fazem fronteira com os países sul-americanos. Aqui, ó, os países sul-americanos fazem fronteira com quais estados do Brasil? Então, por exemplo, Argentina. Com quais estados a Argentina faz fronteira? No seu livro, o mapa está um pouquinho maior, então dá para visualizar melhor. Paraguai faz fronteira com quais estados do Brasil? Uruguai faz fronteira com qual estado do Brasil? E a Bolívia faz fronteira com quais estados do Brasil? Você vai anotar aqui, ok? Em quais unidades político-administrativas do Brasil você vive? Então, você vai escrever aqui, registrar o estado que você mora e a cidade, o município que você mora, ok? Essa atividade você vai resolver no seu caderno. Você vai ler esse texto e vai escrever lá, questão 11. Aí você vai colocar atividade A e vai responder. Então, eu quero que você grife algumas coisas aqui nesse texto. Quero que você grife direto e secreto, tá? Isso é bastante importante. Grifa aqui, voto é secreto, voto é obrigatório, tá? E grifa aqui facultativo. Você pode até conversar em casa sobre esse assunto, ok, pessoal? Os pais de vocês vão dar uma grande contribuição sobre esse assunto. Então, você vai colocar lá no seu caderno essa atividade. Tá vendo que aqui, ó, tem a figurinha do caderno? Então, pessoal, quero que você responda como é o voto no Brasil, está no texto.
Quero que você pesquise em quais casos o voto é facultativo e anote o que você descobriu. Então, você vai pesquisar o que é voto facultativo. Na letra C, você acha que o voto secreto é bom ou ruim para o eleitor? Você vai explicar, tá? Você vai dar a sua opinião. A resposta é pessoal. Aqui também, resposta pessoal. Em sua opinião, o que as pessoas devem fazer quando estão insatisfeitas com os representantes políticos? Pessoal, é muito importante que você realize a atividade 11, 12 e a 5 lá atrás no caderno, tá? O restante você pode fazer no livro. A questão 12 também, ela remete àquela atividade que a tia Laís deu naquela tabelinha, né? Quem elabora as leis do país, quem elabora as leis do estado, quem elabora as leis no município, quem governa o país, quem governa o estado, quem governa o município. Não estou perguntando nomes, tá, pessoal? Aqui. Estou lembrando vocês do qual é o tipo de função que essas pessoas realizam. Então, vamos ver aqui na questão 12. A administração do país, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios é feita por pessoas eleitas pela população através do voto. Outras pessoas são eleitas para elaborar as leis que vigoram no lugar onde vivemos. Então, eu quero saber aqui, quem governa o país onde vivemos? Se você souber o nome da pessoa, também pode. Quem elabora as leis do país? Aqui não tem como colocar os nomes todos, mas se você pesquisar no seu caderno, naquela tabelinha que nós fizemos em sala de aula, vocês vão retomar esse conteúdo. Quem governa a unidade federativa onde você vive? Quem governa as leis estaduais? Quem governa o município onde você vive? Se você souber o nome, também pode colocar. Quem elabora as leis municipais? E o que são e para que servem as leis? Ok, pessoal? Tenho certeza que vai ser uma pesquisa muito interessante para vocês. Conversem com seus familiares, eles vão poder ajudar vocês bastante sobre esse assunto, ok? Bom, pessoal, as atividades de hoje são essas. Um grande beijo, estou com muitas saudades.